muito recentemente o Conselho Superior de Imprensa, que é um órgão com competências muito claras e que deve agir de forma que os órgãos de comunicação social partem no respeito àquilo que são as suas linhas editoriais. É verdade que temos um problema relativamente à RTP-AFTA e à RTP-AFTA, que não são órgãos de comunicação sociais nacionais. Porém, está balizada a ação desses órgãos do nosso país por acordos assinados entre os dois países. Neste sentido, julgo que o Governo deve também utilizar esse canal que nós instituímos muito recentemente, instalámos muito recentemente, que é o Conselho Superior de Imprensa, para que este órgão possa agir também sobre os eventuais desvios desses órgãos de comunicação social. Relativamente aos cidadãos que agem no sentido de provocar distúrbios, aconselho a agir no sentido de fazer com que os órgãos judiciais e jurisdicionais possam agir em conformidade. É verdade que algumas questões foram aqui colocadas, julgo que elas terão um maior cabimento na discussão da especialidade. Todavia, deixo a liberdade dos seus ministros, caso queira fazer algum aditamento ou algum esclarecimento para as questões que foram aqui colocadas. O Sr. Primeiro-Ministro e os ministros terão assim falado, se tornar necessário. Sr. Deputado Jorge Amado, tem a palavra, por favor. Senhor Presidente da Assembleia Nacional, senhoras e senhores deputados, senhor Primeiro-Ministro e o seu elenco governamental, permita-me, antes de tudo, saudar a todos e manifestar a minha satisfação pelo facto de hoje estamos a chegar ao fim do debate na generalidade deste Orçamento Geral do Estado. Este Orçamento Geral do Estado, ora apresentado, é um orçamento com perspectiva, um orçamento de rigor que se demonstra poder ser um orçamento de transparência e um orçamento que realmente vem vender sonhos ao povo santomense, vem criar expectativas e esperanças, tendo em conta que a esperança é uma coisa que já desapareceu na nossa vida. Porém, hoje estamos cá para discutir um instrumento importante para resolver o problema da vida do povo santomense, um documento importante para que realmente se possa vislumbrar o desenvolvimento, finalmente, deste país. Este governo que acaba de apresentar este orçamento tem apenas 2 meses e dias de vida. Todavia, o governo conseguiu, nesse período, enquadrar tudo quanto é considerado a necessidade que o povo tem de imediato. Nós estamos perante 2 orçamentos. Um orçamento que é dito orçamento de cidadão. Um orçamento volumoso, requintado, mas que, para além de papel, pouco ou nada traz para resolver o problema deste povo. Tem mais papel. E perante um outro orçamento pequeno, mas feito com cuidado, pensando no povo, nas pessoas, e um orçamento que dá esperança.
No orçamento volumoso, o governo contempla 2 bilhões. O governo anterior contemplou 2 bilhões 750 mil milhões de dobras para fazer face à necessidade da população. Neste mais pequeno, o governo atual colocou 2 bilhões 977 mil milhões. Portanto, aumentou o valor visando atender às necessidades reais do povo santomense. Eu gostaria de saber qual destes 2 orçamentos se pode considerar efetivamente orçamento cidadão. Este orçamento volumoso que levou o governo a percorrer todo o distrito do país, vendendo mentiras às pessoas, dizendo que ia resolver os problemas do cidadão nas comunidades, nos distritos, e que, se nós formos ver, dos problemas todos encontrados nos distritos, apresenta um valor para resolver os problemas das pessoas nos diferentes distritos, como este que eu vou acabar de citar. Para o distrito de Cantagalo, o governo anterior colocou 9 mil milhões de dobras no orçamento. Este governo colocou 20 mil milhões no orçamento. No distrito de Caué, o governo anterior colocou 9 mil milhões. E este governo colocou 17 mil milhões. No distrito de Lembá, o governo colocou 8 mil milhões. E este governo colocou 17 mil milhões. No distrito de Lobata, o governo colocou 9 mil milhões. E este governo colocou 19 mil milhões. No distrito de Mesoche, colocou 16 mil milhões, o anterior governo, e este colocou 21 mil milhões. No distrito de Príncipe, o governo anterior colocou, na região autônoma do Príncipe, desculpe, aos nossos concidadãos de Príncipe, o governo colocou 105 mil milhões e este governo colocou 189 mil milhões. Ora, do critério para a distribuição dessas verbas pelo distrito, eu não quero discutir, mas o certo é que o que me alegra é que é um orçamento feito a pensar no povo, na realidade de Santo Tomé e Príncipe. Daí que eu gostaria muito, sinceramente, felicitar o governo por esse orçamento que nos apresenta aqui. Mas sinto-me triste, senhores deputados, muito triste, porque pela primeira vez na história do nosso país, da nossa democracia, que um orçamento é discutido na Assembleia Nacional e que a oposição não toma parte para defender os interesses do povo. É aqui, é neste momento, que o ADI deveria vir dizer ao governo o que é que tem que fazer, que verba deve ser alencado para este ou aquela ação, se tem que aumentar ou diminuir o orçamento, se tem que fazer, que tipo de mudança tem que fazer, se for necessário, despir o orçamento e refazer o orçamento. É assim que nós fazemos na democracia. E é assim que sempre fizemos. Não estão aqui os deputados do ADI. Quando são chamados para tomar parte no debate, se estão no governo, fogem. E se estão na oposição, não aparecem. São estes os deputados que o povo deu voto para vir à Assembleia defender os seus interesses. É assim
com esses comportamentos que nós defendemos o interesse do povo que nos elegeram? Para que serve este mandato? Não devemos deixar as coisas acontecer. Temos que estar no lugar certo e antecipar as coisas para que elas não aconteçam. É aqui que os seus deputados deveriam estar, para defender os problemas de saúde, para defender os problemas da educação, da agricultura, do desenvolvimento rural, do problema que enferma o povo de Santo Tomé e Príncipe. É aqui, neste lugar, e não lá fora, com sabotagens, com ameaças e com desordem. Nós queremos apelar aos seus deputados do ADI que mude de posição. Porque este país é de todos nós. Não é só aqueles que defendem a posição do governo que têm que estar aqui para debater com o governo. Coisas que talvez poderão passar por nós despercebidas, mas que se a oposição estivesse aqui deveria alertar que a zona tal precisa de energia, a zona tal precisa de mais estrada, que os pescadores precisam de materiais, agricultores querem equipamentos para trabalhar. É aqui que os ADIs deviam estar, como nós sempre fizemos e sempre faremos enquanto formos deputados do povo. Este orçamento alegra-me, Sr. Primeiro-Ministro, porque é um orçamento que preconiza criar trabalhos. Nós queremos que seja criado mais trabalho em Santo Tomé e Príncipe. Postos de emprego, bons empregos e empregos bem pagos. Porque a família santomense vive do rendimento dos seus trabalhos. E é por isso que, ao analisar esse orçamento, quero me sentir satisfeito, porque o orçamento este dá resposta às nossas preocupações. É a preocupação do governo tratar da matéria de reforma da justiça. Eu acho que não é sem tempo. Mesmo que tenhamos que levar ao cabo uma revisão constitucional para que a justiça possa mudar e possa servir o interesse das pessoas. Se olharmos para o nosso país, o número de quadros formados na área da justiça é superior a qualquer outras áreas de atividades no nosso país. Por essa razão, acho que a justiça tem que começar a funcionar como deve ser. É evidente que para funcionar a justiça requer meios, a infraestrutura adequada para que as pessoas possam realmente prestar o seu trabalho. É este apelo que fazemos ao governo, para que essas condições possam ser criadas de forma que a justiça possa ser bem ditada. Em suma, Sr. Primeiro-Ministro, senhores deputados, eu acho que nós aqui na especialidade iremos, como sempre fazemos, quer seja o orçamento do governo que nós suportamos, quer seja o orçamento, e ao imaginar que estivéssemos na oposição, vamos fazer os nossos exercícios,
de forma a que as verbas contidas nesse orçamento sejam devidamente distribuídas e possam realmente atingir o objetivo esperado. Combate à droga, Sr. Primeiro-Ministro, tem que constituir realmente uma ação deste governo. Não se pode dar trégua a quem pratica esses atos. O governo do ADI trocou a segurança alimentar por alimento droga. Hoje, a nossa juventude, grande maioria, estão preferindo drogas do que alimento. Mas por quê? Porque ao ingerirem drogas, não estão capacitados de pensar. Tudo está na Lua. Vivem na Lua. Não pensam no futuro. E é assim que querem transformar o povo santomense. Não pensar no futuro. Vivermos todos na Lua. Não preocuparmos com o dia da manhã. E isto tem que parar. Se queremos uma sociedade sã, onde os homens e mulheres pensam no desenvolvimento do país, no futuro desta nossa terra, temos que eliminar a droga. Temos que eliminar a droga, mas para eliminar a droga temos que eliminar a fonte da droga. Antes mesmo de falarmos da fonte da droga, os senhores do ADI vieram dizer que o governo quer colocar droga em casa dos dirigentes para depois ir-los apanhar. Senhor Primeiro-Ministro, droga está lá. Os ex-dirigentes do ADI têm muita droga em suas casas. Não só incentivam o consumo, como também consomem. Porque não se pode admitir que gentes lúcidas, gentes com conhecimento, saem à rua para fazer coisas animalescas. Só pode ser resultado de droga. Por essa razão, há que se tomar muito sério esta questão de combate à droga. Por último, Sr. Primeiro-Ministro, gostaria de falar da greve nos hospitais, nos centros de saúde. A esse respeito, Sr. Primeiro-Ministro, devo dizer que temos que aprender a antecipar os acontecimentos. Não importa de onde vem, não importa quem esteja atrás, não importa a intenção da greve, temos que saber antecipar, tomar medidas necessárias no momento necessário para pôr cobro à situação. Para isso, Sr. Primeiro-Ministro, diálogo acima de tudo. Diálogo. Quando está em causa o problema do país, nós temos que dialogar mesmo com os nossos inimigos para podermos resolver o problema que enferma o país. Daí que eu gostaria de pedir ao Sr. Primeiro-Ministro, muito encarecidamente, que encarasse esse problema com seriedade. Sei que está encarando, mas com mais seriedade ainda. Que o diálogo pudesse prevalecer. Conheço-o como um homem dialogante, mas quero fazer-vos recordar que o governo do Patrício Trovoada pecou porque não dialogava com os partidos políticos. E se o senhor, por mais que dialogue com os partidos políticos, não dialogar com os sindicatos, também vai pecar. Diálogo com todos. Diálogo com os sindicatos, com os partidos políticos, com os deputados. Isso terá que ser a doutrina fundamental
terá que seguir e que terá que ser abrangente para todos os membros do seu governo. Se assim for, poderá contar com todo o nosso apoio, toda a nossa colaboração. Muito obrigado. Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Senhoras e Senhores membros do Governo, Senhoras e Senhores deputados, muito bom dia, boa tarde. Senhor Primeiro-Ministro, eu, muito sinceramente, quando ouvi-lo falar sobre o sacrifício que fez com que, junto aos senhores do Sindicato de Saúde, e hoje nós estamos a ouvir que neste momento o hospital está em greve, eu diria, sim senhor, que pelo menos para mim isto não me admiro, porque sabemos de concreto o que está detrás da greve, e se nós estivermos a fazer um apanhado, isto está bem claro. Um senhor que foi diretor, coordenador de televisão, foi expulso. O senhor sabe que não está contente. Sabemos que um senhor que foi dito coordenador ou diretor de televisão foi expulso. Nós já sabemos que ele não podia estar contente. Uma ex-ministra de Saúde, por sua malcriadez indisciplinada, foi expulso também. Nós sabemos que não podia estar contente. E Mais Alimentos, que hoje está fora de saúde, nós sabemos de certeza que têm a capacidade, estão preparados, por isso nós já sabemos, de tentar estabilizar tudo. O que só admiro é porque eu não sei se lá tem, se as pessoas que estão nesta greve são pais, mães da família. Porque se uma criança que diz, papá, quando o papá voltar, traz pão. A criança só deve chorar quando o pai voltar, senão trouxer o pão. O pai ainda não voltou, a criança está a chorar. Que é isso? O que eu quero dizer com isso é, se nós, falo nós, porque também estou dentro disso, entramos do governo já há aproximadamente 3 meses. Não temos ainda orçamento aprovado, que é o instrumento que podemos responder a todas as necessidades. Como é possível que as pessoas pensem em sua cabeça para fazer uma greve contra este governo? Quer dizer, meus senhores, isto não é preciso muito pensamento, já sabemos. Bom, senhor Primeiro-Ministro, vou-lhe trazer uma mensagem, porque este fim de semana andei em bocado, estava com tudo isso. Um elemento do príncipe. Estava a falar com ele, e ele disse para dizer ao senhor Primeiro-Ministro, porque ele não tem a possibilidade, que o senhor Primeiro-Ministro nasceu no príncipe, eu nem sabia. Estudou em Santo Tomé, quer dizer que o senhor tem Santo Antônio do Príncipe ao seu lado, Santo Tomé Poderoso aqui, também do seu lado, e tem bom despacho aí concentrado para todos aqueles que vêm por lá. E o senhor está seguro. E que o senhor está em bom caminho. E continua. Isto é a mensagem de alguém do príncipe. Não sou eu a dizer. Trouxe a mensagem. O senhor Primeiro-Ministro não quer falar muito. Já disse isso muitas vezes, não quer falar isso do orçamento, conheço o orçamento e tal. Mas só que eu tenho a dizer claramente, meus senhores, eu sei que todos nós, vai comigo, não vai aparecer comigo, fiquei um bocado satisfeito por verba que os senhores têm introduzido no distrito do Mesoche para a Câmara. Porque eu quero dizer tudo isto. Mesmo hoje o Presidente de Câmara não é do MDFM, é do ADI, eu não estou a ver partido, estou a ver em pessoa o trabalho que está em distrito. E todos os presidentes das câmaras que têm a capacidade de o fazer, se nós estamos ao lado e podemos apoiar, que apoiemos. Porque amanhã o presidente de câmara sai e o distrito fica em bom estado, fica bonito. Por isso, eu apoio o presidente de câmara com tudo o que ele puder que eu posso fazer. Aliás, confesso-vos que toda atividade do Mesoche sou convidado como deputado de distrito, mas não pertenço ao partido dele. Mas estou convidado. Eu, às vezes, não vou mesmo, não disse não vou, porque não quero estar em meio de pessoas que eu não sinto muito bem. Mas sou convidado.
Portanto, para mim, está em primeiro lugar o distrito. E hoje, quando eu vejo a verba para o distrito, eu acho que o senhor, se puder, assim que a verba sair, se puder, o primeiro pedaço é para nós hoje. Eu gosto de puxar a base para vocês. Isto é isso. O senhor primeiro-ministro, ouvi o senhor a dizer, assim que tiver o instrumento, vai tentar pôr uma água em todos os lados desse país. E se o senhor puder, que Deus lhe ajude. Mas eu vou lhe pedir já, o senhor ou o seu mandatário, qualquer um dos elementos do governo, que for lá inaugurar a água, quando abrir chafariz, primeiro bebe o senhor, depois bebe a população. Para não nos fazer lembrar uma declaração do famoso água aí de Ribamato, que quem foi lá inaugurou, parou a distância quando é para provar, que ele já desconfiava que a água não era boa. Senhor Primeiro-Ministro, na nossa língua mãe, costuma dizer, classe sanada, passo buta. Classe sanada, passo buta. Estou muito satisfeito, Senhor Primeiro-Ministro, porque talvez, até se a oposição estivesse aqui, tivesse a nos dar mais trabalho. Se decidiram fugir, muito melhor. É só abater para avançar. E, portanto, mas eu tenho uma coisa. Sou de uma família que gosto muito da família, vivo junto da família. E quando uma das famílias sai de casa, que diz, oh, pai, ou irmão, ou tio, eu vou passear e volto logo amanhã. Eu fico atento, à espera, até que ele entre em casa. E isto não é o meu hábito pessoal, quer dizer, sozinho, é o hábito de nós santomenses. Por isso, senhor Primeiro-Ministro, vou aproveitar já o palco, não sei se vou voltar, vou só à espera de votação, ou quer dizer, a coisa e tal, para dizer ao senhor uma coisa, vou dizer, senhores, tenho aqui esses documentos. Esse documento, posso-vos dizer da minha maneira, que é o filho que ausentou de casa, mas com autorização, mas até agora eu tenho dúvida. Eu vim da Narad, porque eu não vi filho e tal, estou atrapalhado, de Narad, que as pessoas de boa consciência ajudam-me a ver o filho. Vou-lhes dizer uma coisa, senhor Primeiro-Ministro. Tenho aqui duas verbas grandes que saiu de fundo de contrapartida para a compra de açúcar e compra do arroz. Mas a minha dúvida até então, é só dúvida, e eu peço aos senhores que vão me fazer o trabalho. E eu peço encarecidamente que eu tenho que ter a resposta, porque eu estou preocupado com o meu filho, ele tem que chegar. Este dinheiro saiu do fundo de contrapartida. Até neste momento que eu estou a falar agora, não sei se ele pode ir para a casa de outra família. Em vez para a minha casa, pode ir para a casa de um tio, um primo, uma coisa. Mas em casa, onde ele saiu, ainda não entrou. E eu preciso ter... Pediu autorização desde 13 de abril de 2011. E o montante aqui é de muito... Aqui fala de 7 mil milhões, quer dizer, eu até sinto medo de falar desse dinheiro. Ia falar, eu sento um bocado esquisito, mas 7 mil milhões, aí muitas outras coisas. E compra do arroz também saiu 7 mil milhões. Está aqui, é o documento, não estou a falar quando eu falo, está escrito e quem escreveu tem que assumir. Mas até esse momento, o dinheiro ainda não voltou, devia voltar à sede própria. Como ainda não entrou a sede própria, eu não sei se ela foi desviada. E os desvios não é porque pode ser desviado para a casa de ninguém, né? Não estou a dizer isso. Para não dizer amanhã que eu disse que alguém desviou o dinheiro para a sua casa. Ela pode ser desviada para uma casa ou outra da família, que não é essa casa própria. Por isso que eu vim agora dar na rádio e eu peço que quem ouvir, que me diz onde está e pode, por favor, ajudar-nos a voltá-lo para casa. É dinheiro de uma família e eu pertenço a essa família. É só isso.
Senhor Primeiro-Ministro, costuma-se dizer que quem tem medo compra um cão. Mas para si eu não vou, nem me preocupo de me arranjar um cão para si, porque eu sei que o senhor é um homem corajoso. Mas se tiver algum senhor ministro que tiver medo, por favor, compre-lhe um cão. Porque temos que tomar medida. Porque nós não podemos aceitar que o alimento do povo, filho desta terra, provoca instabilidade para o país. Eu quero vos dizer, se for de má fé, nós temos que também trabalhar por má fé. Eu sou católico. Ninguém não vem me dizer que vem me tentar agredir. Eu estou parado a ver porque não sou JC. JC é que apanhou de um lado e voltou para o outro. JC é Jesus Cristo. Não sou. Sou pecador. Tudo aquilo, seja o senhor de comunicação social, o senhor não sei o que lá, que tiver a querer nos prejudicar, temos que tomar medida. Mesmo ele agressivo, mas temos que tomar. Fecha aqui, 2, 3 dias, não vem dar comida, a pessoa fala de tudo que quiser falar, mas o homem está aí, não vamos tirar, está fechado, está guardado. Quando for, a gente abre. Quando ele sair, ele sai mais quieto e já não mete para falar à toa. Muito obrigado, eu vou e volto. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. A razão de ficar aqui simplesmente é uma intervenção muito breve. Eu gostaria de perguntar ao Sr. Primeiro-Ministro, ao Sr. Lourenço, realmente, por que razão não houve nenhuma resposta e foi de alguma forma encomendada a comissões, porque uma coisa é a comissão e outra coisa é aquilo que nós queremos ouvir aqui com relação às coisas que foram faladas. Se isto é delegado tudo à comissão especializada, há muita gente que não vai ter ocasião de ter respostas a tudo aquilo que foi dito aqui, alguns dos quais realmente tinham um certo interesse. O Sr. Primeiro-Ministro não disse nada, o Sr. Elenco também não tive ocasião de ver qual é a resposta para algumas questões. Eu não estou a pedir todas, porque são realmente... Mas, então, queria, por favor, que desse uma resposta mínima com relação àquilo que realmente foi falado e que algumas das pessoas aqui presentes gostariam de conhecer. Obrigado, Sr. Presidente. Deve saber, as nossas sessões são públicas e nível da conferência de líderes para nós fazer a decisão para que a discussão na especialidade seja publicitada. É aí que nós esperamos que quando a discussão na especialidade, portanto, os seus ministros, os microfones, a comunicação social estará, portanto, a acompanhar as nossas discussões. Portanto, tendo de terminar as inscrições, como manda o regimento, o debate inicia e encerra com a declaração do Primeiro-Ministro, porém, se os grupos parlamentares assim entenderem, poderão proferir também declarações. Daí gostaria de saber os seus líderes parlamentares se tem intervenção a serem feitas. Senhor Presidente da Assembleia Nacional, Senhor Primeiro-Ministro, senhoras e senhores ministros, caras e caros deputados, o Orçamento Geral do Estado e as grandes opções do plano para o ano econômico 2013 que acabamos de analisar têm subjacentes um conjunto de hipóteses sobre o comportamento de algumas variáveis macroeconômicas externas, as quais condicionam a evolução da economia santomense no horizonte da sua projeção. Pese embora os condicionalismos já referidos e o contraciclo com a situação vivida nestes 2 últimos anos, não pode dizer-se que este seja um orçamento recessivo, já que ele apresenta um aumento significativo relativamente ao orçamento do ano anterior. É, antes disso, um orçamento de muita responsabilidade e rigor, tendo em consideração a conjuntura econômica do país. Porém,
sem prejuízo das políticas sociais nele traçadas, numa clara estratégia de combate à pobreza rumo ao desenvolvimento, a sua implementação deve primar pelo equilíbrio macroeconômico, não optando por pôr em causa a sustentabilidade orçamental no seu conjunto, condição absolutamente necessária para o êxito que todos almejamos na resolução dos múltiplos problemas que o país enfrenta e para a credibilidade de São Tomé e Príncipe no contexto internacional. O presente orçamento contempla a promoção da cidadania como fator da realização individual e coletiva, manifestação evidente e inequívoca de um governo que está efetivamente atento às evoluções das sociedades modernas. Acresce ainda que este instrumento que acabamos de analisar permite aprofundar o diálogo e a cooperação com a comunidade educativa, com os representantes legítimos dos profissionais da saúde, os movimentos associativos, os parceiros e as instituições sociais, os agentes econômicos e com todas as forças vivas nacionais, de modo geral, condição sine qua non para o fomento da necessidade e da coesão social e territorial, requisito essencial para a promoção do progresso cultural, social e econômico do povo santomense. Na nossa perspectiva, este orçamento reflete ainda os valores da solidariedade de um governo próximo das pessoas e das instituições, atento de forma muito particular aos setores mais desfavorecidos e mais sensíveis da nossa sociedade. Ele reforça, por outro lado, o compromisso social com a população e procura minimizar os efeitos causados pelas políticas que o anterior executivo fez recair sobre elas, de forma cega e impiedosa, numa estratégia maléfica de empobrecimento das pessoas, de modo a torná-las dependentes de uma só pessoa, articulado a um sistema baseado na mais detestável arrogância e no desígnio de posso, mando e faço, atitudes que contrariam em todos os sentidos as características culturais e políticas do povo santomense. Daí que este orçamento nos transmita alento e esperança na melhoria de qualidade de vida das nossas populações, porque se inspira em alguns documentos importantes, dentre os quais a Estratégia Nacional de Redução da Pobreza, que foi objeto de um abrangente debate nacional com todos os setores da nossa sociedade e com significativa contribuição dos nossos parceiros de cooperação e de desenvolvimento. Para a concretização dessas aspirações, gostaríamos de aproveitar a oportunidade para apelar às populações a uma constante reflexão sobre a situação por que vem passando o país nos últimos tempos, de modo a assumir a atitude responsável e patriótica que se exige de um povo que, em todas as circunstâncias da sua história, foi capaz de distinguir o bem do mal. É preciso, para além disso, que nos mantenhamos todos calmos e serenos, porque o país e o governo precisam de tranquilidade para implementar o programa e executar com eficiência o orçamento que hoje iremos aprovar. Esta tranquilidade tem sido concedida a todos os governos, mesmo aqueles que se denominavam chamar de iniciativa presidencial. Chamado período de graça, de 100 dias. O último teve um período de graça de 2 anos. E este governo,
não teve sequer um dia de período de graça. Tanto é que estamos perante uma situação anómala no setor da saúde que faz com que tenhamos que pensar efetivamente do que está por detrás destas atitudes. Este alerta é extensivo a todos quantos dizem defender o povo pequeno, incitando-os a uma efetiva mudança de comportamento, porque o êxito que auguramos para o nosso povo não se compadece com o lançamento de boatos, calúnias, difamação e a mais descarada falta de respeito para com os mais altos dirigentes do Estado, numa perspectiva de descredibilizar o sistema político e o poder atualmente instalado, mesmo tendo eles a perfeita consciência de que tais ações apenas prejudicam o país e o seu povo. Ao seu primeiro-ministro e ao seu elenco governamental, a nossa chamada de atenção vai no sentido de tudo fazerem para melhor servir a nação, colocando todo o vosso saber, competência e dedicação a serviço deste povo. Tenham sempre como princípio ouvir a voz do povo trabalhador e de todos aqueles que efetivamente manifestam a boa vontade de colaborar com o Estado, a bem da nobre nação dos santomenses. Senhor Primeiro-Ministro, após a aprovação pela Assembleia Nacional destes 2 diplomas e a sua promulgação por Sua Excelência Presidente da República, aconselhamos Vossa Excelência a eleger um novo lema de governação, tendo como princípio a conjugação dos verbos auscultar, analisar, decidir e implementar. Este conselho estende-se a todas as senhoras e os senhores deputados aqui presentes que decidiram abraçar a verdadeira causa do povo santomense, os quais devem, por sua vez, eleger como instrumento para a sua futura ação parlamentar a conjugação dos verbos trabalhar, colaborar, controlar, fiscalizar e fiscalizar. Pois só assim estaremos verdadeiramente a satisfazer o compromisso que juramos assumir com o nosso povo. Desejo a todos um pleno sucesso. Viva a democracia, viva São Tomé e Príncipe. Muito obrigado. Senhor Presidente da Assembleia Nacional, Senhor Primeiro-Ministro, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, o equilíbrio macroeconômico, a coerência entre grandes opções do plano e OGE são predominantes de realce neste Orçamento Geral do Estado. Potencialização da vertente externa é um fator de realce que tomamos com muito boa nota. ênfase à melhoria da verba para os distritos e região autónoma. Mostra o conhecimento deste governo sobre a importância do poder local no sentido de maior meios que permitam que os interesses dos cidadãos sejam devidamente mais equacionados. Este OGE dá uma atenção elevada à justiça, à educação e saúde. Vêem as carreiras profissionais atendidas. A luta contra a pobreza tem uma referência especial, digno de reconhecimento. A nossa bancada está atenta e reconhece esse esforço de substancial melhoria. Através da voz autorizada, de Sua Excelência, o Primeiro-Ministro e de alguns membros do Governo, tomamos conhecimento da amplitude da desgovernação
a que o país esteve submetido durante mais de 2 anos pelo Sr. Patrício Tovoada. Contrariamente às proclamações triunfalistas de um poder que governava sem conhecimento do país real e que esgotava a sua razão de ser na manutenção a todo custo de um controlo totalitário e anacrônico sobre a sociedade e os cidadãos, tomamos conhecimento de uma gestão danosa da coisa pública, caracterizada pela improvisação, por atos obscuros, decisões ilegais e utilização predatória dos recursos públicos. O autoproclamado príncipe, vimos-lo completamente nu, despido de toda a sua arrogância e sem a proteção maligna de uma comunicação social submetida aos caprichos dos seus mandatários fiéis. Com o levantamento aturado da situação, após 2 meses e tal, ficaram mais uma vez clarificadas as razões profundamente patrióticas que mobilizaram milhares de santomenses a libertarem-se do medo e depois agirem de maneira frontal e constitucional para pôr fim, aqui nesta Assembleia Nacional, a mais uma aventura totalitária medieval que conduzia o país para o abismo. Os factos revelados à nação pelo Sr. Primeiro-Ministro, Gabriel Costa, devem levar esta Assembleia a tirar mais uma vez as ilações pertinentes quanto ao seu papel na defesa do sistema democrático, e, nomeadamente, a conclusão inequívoca de que nenhum poder, por mais legitimidade que reclame, pode furtar-se aos mecanismos de fiscalização e controlo constitucionalmente previstos. Em segundo lugar, devemos ficar cientes que, em regime de liberdade, a vigilância dos cidadãos é um imperativo e ninguém pode beneficiar de períodos de graça tão extensos como se concedeu ao 14º Governo Constitucional. Os atos graves denunciados revelam também a fragilidade das nossas instituições, nomeadamente na aplicação dos mecanismos previstos para a prestação de contas e garantia de transparência dos atos de governação. De maneira deliberada e sistemática, o governo do Sr. Patrício Tovoada fugiu à prestação de contas, governou sem transparência, praticou atos ilegais, utilizou de maneira abusiva os recursos públicos e os resultados catastróficos só agora são conhecidos. Alguns deles com consequências dificilmente reparáveis. Nunca num regime democrático, se levou tão longe a prática de atos de natureza e interesse pessoal, sob a cobertura oficial do Estado, como o fez o Sr. Primeiro-Ministro Patrício Tovoada. Nunca se utilizou tanto o nome do povo pequeno para tentar de maneira tão gravosa contra os interesses fundamentais deste mesmo povo. Nunca houve tanta ostentação de riqueza sem que da parte da sociedade se questionasse a origem da mesma. Ficou claro também que quem não quer prestar contas quer esconder algo e não pode reclamar para si certificados de boa governação. As denúncias de atos lesivos de interesse nacional foram mais uma prova de que, em sociedades modernas de hoje, a verdade não pode ser escondida para sempre e que, mais tarde ou mais cedo, ela será conhecida ou dito de outro modo, Chico esperto consegue enganar toda a gente todo o tempo. Não consegue enganar toda a gente a todo o tempo e para sempre. O príncipe ficou nu e a máscara de democrata
e bem gestor ficou enlameado por atos e atitudes cuja extensão e consequências esperamos ver mais claramente quando as instituições com responsabilidade de investigar assumiram seu papel sem estarem sujeitas à agenda de interesse e manipulação que marcaram a atuação do Procurador-Geral da República cessante, verdadeiro serviçal, cumprindo funções alheias à missão fundamental, que é defender a legalidade, os interesses do Estado. Infelizmente, o país perdeu 2 anos, com a cumplicidade vergonhosa de alguns que cobardemente se colocaram ao serviço de um projeto pessoal, ignoraram as suas origens e trajetórias pessoais, até então dignas de respeito, enquanto outros, oportunisticamente e revelando carência de uma formação feita na rua, venderam sua alma ao diabo. Senhor Presidente da Assembleia, Senhor Primeiro-Ministro, há factos, os factos revelados na governação anterior têm outra implicação. Precisamos todos de trabalhar para evitar que situações que levaram o indivíduo, como Patrício Touvada, a tão altas responsabilidades. E o caminho é um, e apenas um: desenvolver o país, combater a pobreza, criar oportunidades para que os santomenses tomem conta do seu destino, com dignidade, reconciliar os santomenses com a sua história e a sua cultura, fortalecer instituições democráticas, aprimorar os mecanismos de prestação de contas, promover a transparência, melhorar o desempenho dos partidos políticos enquanto agentes de mobilização de saber, de vontades, de inovação e criatividade, ao mesmo tempo que se abrem espaços de participação para o cidadão sem partido, isto é, promovendo uma cidadania ativa e plena. Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, esta Assembleia tem responsabilidades particulares neste caminho de transformação. Individual e coletivamente, temos de honrar e dignificar o mandato que nos é conferido, cumprindo integralmente a nossa missão. Há pouco mais de um ano, estivemos aqui fazendo um exercício semelhante. Esse exercício levou à aprovação do Orçamento Geral do Estado de 2012, mas a sua execução desvalorizou todo o nosso esforço. O governo anterior, pura e simplesmente, não respeitou a lei da OGE 2012. Isso tem de ter consequências. O 15º Governo Constitucional, aliás, o 14º Governo Constitucional do Sr. Patrício Touvada, não só executou o OGE, mas conseguiu execução de coisas que nem sequer estavam nas grandes opções do Estado. Lançou obras sem concurso público, que traz, do nosso ponto de vista, uma complicação para este governo atual. A lei dizia uma coisa e a implementação dizia outra, contrariando os artigos 16º e 17º da Lei do Orçamento do 17 da Lei 2/2012. Estou-me a referir à Lei da OGE. Várias rubricas foram atropeladas, devendo destacar-se, dentre outras, a rúbrica sobre viagens. Prevaleceu o império do desrespeito à lei. A violação da lei de licitação foi uma constante do governo anterior. Este governo deve fazer diferente.
Sr. Primeiro-Ministro, não pode ser igual ao seu antecessor. Quando, por algum motivo, a lei já não se adequa às exigências, o caminho é propor ao Parlamento a alteração da mesma. Não vendamos ilusões, trabalhemos mais e melhor para o bem da nossa nação. Muito obrigado. Líder parlamentar do MST, senhoras e senhores deputados, estamos caminhando para o encerramento do debate e que termina o regimento. Convido Sua Excelência, Sr. Primeiro-Ministro, a encerrar o debate. E senhores deputados, antes de mais, gostaria de agradecer aos senhores ilustres deputados pela contribuição que deram na discussão deste importante instrumento, que é o Orçamento Geral do Estado para o ano económico de 2013, onde vem espelhado, portanto, o objetivo de reforço da consolidação das contas públicas, o que pressupõe a adoção de medidas e políticas que garantam a manutenção da estabilidade macroeconómica e, em particular, manter um déficit primário em torno de 3% do PIB. As medidas rigorosas deverão, portanto, ser prosseguidas com destaque para o controle das despesas e para a melhoria da capacidade de arrecadação de receitas. Portanto, o Governo submeteu à vossa douta apreciação um orçamento avaliado em 157 milhões de dólares, o que representa, portanto, um aumento na ordem de 34% comparativamente ao orçamento do ano anterior. Senhores deputados, durante essa discussão podemos observar que o déficit primário continuará a ser financiado com recurso ao apoio orçamental do Banco Mundial e a utilização dos fundos provenientes da Conta Nacional de Petróleo. Temos a plena consciência de que o financiamento do nosso orçamento depende, portanto, de recursos externos e esperamos obter cerca de 93,5% daquilo que constitui o Programa Público de Investimento e 66,8%, portanto, será o financiamento proveniente da ajuda externa, maiormente donativos e empréstimos, na medida em que o país só é capaz de sustentar o orçamento com recursos internos na ordem de 32,2%. Portanto, os donativos constituem um elemento imprescindível na busca do equilíbrio orçamental
representando cerca de 55,49% das receitas efetivas. Isto quer dizer que nós teremos necessariamente que promover uma diplomacia económica muito intensa, no sentido de conseguirmos mobilizar os fundos suficientes para impulsionar a economia nacional. Nós sabemos que, no atual momento, persiste, a nível mundial, o efeito da crise financeira e económica que tem afetado os principais parceiros de cooperação do São Tomé e Príncipe, o que torna a nossa tarefa necessariamente uma tarefa mais complexa. Nós temos, por outro lado, constatado que neste orçamento de 2013 devemos continuar a recorrer ao endividamento externo, o que é uma situação que não deixa de ser preocupante. Por isso é que este governo sempre frisou que o endividamento externo deve ser prudente e, sobretudo, os fundos conseguidos através deste endividamento devem ser prioritariamente dirigidos para investimento e não para o consumo, como forma de garantirmos que haja capacidade de reembolso e não agravamento, portanto, da nossa dívida externa e da nossa capacidade, portanto, de reembolso da dívida. Porque, como temos a dizer, na verdade, o perigo reside no facto da dívida pública estar a crescer a níveis não compatíveis com o crescimento da economia nacional. Senhoras e senhores deputados, nós dissemos aqui à representação nacional que a única forma de invertermos a situação atual é aumentarmos, efetivamente, a produção. Nós não temos outro caminho. E por isso é que precisamos da tranquilidade, da estabilidade, para que os nossos parceiros continuem a acreditar em nós. Nós precisamos de criar um ambiente económico para que haja terreno fértil para que os investidores possam trazer dinheiro para São Tomé e Príncipe, possam investir em São Tomé e Príncipe. Tomamos boa nota das intervenções feitas aqui pelos senhores deputados quanto ao facto de devermos privilegiar o endividamento interno através de títulos e bilhetes de tesouro e não, portanto, privilegiar o endividamento externo. Todas essas questões foram devidamente anotadas e vamos ver no quadro pós-orçamental como acolher as preocupações que foram aqui levantadas
relativamente à questão de privilegiar o endividamento interno e utilizar os instrumentos de endividamento interno contra o excessivo endividamento externo. Nós anunciamos aqui algumas medidas que vão no sentido do rigor e da transparência na gestão da coisa pública. Nós dissemos que faríamos tudo para reduzir drasticamente as despesas que não são necessárias ao funcionamento do Estado, reduzir as despesas com as viagens no exterior, reduzir os gastos com combustíveis, com água e energia, com telefones, e que o Governo daria o exemplo e seria exigente nessa matéria, de forma a permitir-nos fazer poupanças muito sérias para podermos investir essas poupanças noutros sectores, na criação de riqueza, porque só assim estaremos em condições de combater a injustiça e redistribuir melhor. Nós temos necessariamente que criar riqueza. Não há outro caminho. Não tenhamos ilusões. Nós vamos trazer à Assembleia todos os casos que foram evocados aqui, relativamente à gestão da coisa pública, à má gestão da coisa pública. Teremos os resultados. Nós observamos que o endividamento é colossal. Aquilo que nós dissemos aqui sobre o endividamento do Estado, quer externo, quer interno, é colossal. E dissemos que éramos surpreendidos todos os dias com uma dívida do Estado, seguramente não orçamentada, e que vamos ter que pagar. Queremos e iremos moralizar o Estado, agindo, utilizando os instrumentos que estão à nossa disposição para que essa moralização se faça. Ainda na sexta-feira passada, eu depois de sair da Assembleia, recebi o senhor embaixador do Japão. E fiquei estarrecido com o que ele me disse. Há um grande buraco nos fundos de contrapartida da venda do arroz. E isto cria dificuldades sérias a esse governo. Por isso é que dizemos que as pessoas deviam ser muito mais prudentes e não buscar a qualquer preço criar dificuldades a um governo que veio para sanear as finanças públicas, que veio para corrigir os hábitos de gestão desregrada, que veio para dar outro norte a São Tomé e Príncipe. E estamos convencidos que seremos capazes. Nós vamos ter dificuldades sérias, porque o fundo de contrapartida da venda do arroz financiava em parte os preparativos para as eleições. E eles disseram-nos que não há dinheiro suficiente no fundo de contrapartida para a contribuição do Japão às eleições que estão previstas. E dizem-nos que, se não aprovisionarmos as contas dos anos anteriores, eles terão muitas dificuldades em continuar a ajudar. Dizem-nos mais que ficaram estupefactos com o preço que se vendeu o arroz a título de donativo do Japão. Porque disse o embaixador que
Eles o que pretendem é ajudar São Tomé e Príncipe e não criar problemas a São Tomé e Príncipe, não criar problemas à produção interna. E que já tinham encetado negociações com o Estado de São Tomé, de forma que não se criasse um desequilíbrio relativamente ao preço do arroz que eles colocam no mercado para ajudarmos a título de ajuda alimentar. Em suma, quiseram dizer-nos que não se pode fazer populismo barato com um instrumento de ajuda alimentar. Que deve ser utilizada racionalmente para suprir as deficiências nossas em matéria de alimentos que são necessários para a nossa população. Portanto, é que tudo isto, senhoras e senhores deputados, tudo isto torna extremamente difícil a nossa governação e por isso é que nós não podemos ter turbulência. Precisamos de paz social para poder debelar esses problemas. Estávamos à espera deste instrumento que agora terminamos de analisar na generalidade para lançar mãos ao trabalho. Nós falamos aqui da carga tributária. Eu quero garantir aos senhores deputados, senhoras e senhores deputados, que nessa matéria nós pugnaremos por uma justiça fiscal. Nós procuraremos alargar a base tributária para que a carga fiscal não seja incomportável para aqueles que trabalham, aqueles que criam postos de emprego, aqueles que criam riqueza, que é a única forma de nós podermos redistribuir. Nós teremos, portanto, em relação à dívida fiscal, uma atitude que vá no sentido de permitir que o Estado cobre. Mas nós, de maneira nenhuma, adotaremos uma política de asfixia dos investidores nacionais, dos empresários nacionais. Seria contraproducente se o fizéssemos. Nós o que estamos a dizer é que não pode haver, digamos, uma tábua rasa sobre a questão da dívida fiscal. Mas procuraremos encontrar vias e meios para que a justiça fiscal seja feita e que, sobretudo, a classe empresarial são-tomense não fique asfixiada, e disto podem ter a certeza. Portanto, é um compromisso, porque nós vimos aqui, observamos, houve uma política de asfixia da classe empresarial nacional. E nós queremos desenvolver, nós queremos encorajar, nós queremos levantar a nossa classe empresarial nacional de forma que ela esteja à altura de poder contribuir, de poder sustentar o nosso desenvolvimento. Portanto, tudo o que foi dito aqui, relativamente à política fiscal como forma de incrementar, portanto, a arrecadação de receitas, não pode ser de maneira nenhuma entendida como uma forma de asfixia à classe empresarial nacional. Senhoras e senhores deputados, o governo que tenho a honra de chefiar continuará a eleger o diálogo como a sua principal forma de atuação, como tem feito até agora. Parceria social não significa que o governo dita e que as pessoas cumpram. Parceria social, no entender do governo, é chamar as pessoas, chamar os autores
sociais, para que eles participem na discussão das coisas, para que eles tenham consciência da situação em que o país se encontra e os limites que tem o Estado relativamente à solução dos compromissos sociais. Portanto, tem que haver um equilíbrio. É necessário que haja um equilíbrio. Esse diálogo é a base necessária e indispensável para que haja o equilíbrio no diálogo. O diálogo que nós pretendemos levar a cabo. E digo com toda a franqueza que até agora, não tenho razões de queixa sobre os contactos que tenho tido com os parceiros sociais. Nós não somos arrogantes. A arrogância não faz parte do meu apanágio. A firmeza não pode ser confundida com a arrogância. E nós continuaremos a ser dialogantes, nós continuaremos a escuta das pessoas, porque estamos a governar para as pessoas e queremos governar com as pessoas. Senhor Presidente, permita-me, ao terminar, manifestar a Vossas Excelências o penhorado agradecimento do Governo pelos contributos que deram na discussão deste importante instrumento e reafirmar-vos a nossa total determinação na sua execução, a nossa total determinação na mobilização de recursos, na cooperação Sul-Sul. Pensamos que há muito a fazer nesse domínio e nós não pouparemos esforços nesse sentido. Nós sabemos o que é que representa para nós a nossa inserção na nossa economia, na nossa sub-região. É uma questão muito pouco aflorada, mas nós não descuramos a importância da nossa integração regional e, sobretudo, se pretendemos que a nossa economia se desenvolva, se pretendemos colocar no exterior o excedente da nossa produção, se pretendemos que possamos ter receitas provenientes da nossa exportação, não podemos de maneira nenhuma ignorar o aspecto da nossa sub-região, da integração, da nossa integração na nossa sub-região, como um fator importante para o nosso desenvolvimento. Portanto, com essas palavras, terei terminado a minha intervenção, agradecendo, uma vez mais, as senhoras e os senhores deputados pelo valioso contributo que deram e um bem-aja a todos. Vamos passar à fase seguinte, onde termina também o nosso regimento. Vamos passar à fase de votação na generalidade. Os senhores deputados sabem que temos duas propostas vindas do Governo, uma sobre as grandes opções do plano e outra sobre o Orçamento Geral do Estado para 2020. Vou submeter a vossa consideração estas propostas em separado. Daí que vamos passar à votação, senhores deputados. Vamos votar agora, em generalidade, a proposta das grandes opções do plano para 2020. Os senhores deputados estão a favor. Portanto, é a proposta de lei que aprova as grandes opções do plano. Podem baixar. Quem está contra? Podem baixar. Quem se abstém? Quem vota contra?
Aprovado na generalidade, com 29 votos a favor, 0 abstenção, 0 votos contra. Cumprimos assim a primeira etapa, que aprova o Orçamento Geral do Estado. Senhores deputados, como define o nosso regimento, a etapa seguinte é a aprovação, discussão e votação na especialidade. E no artigo 162, 162 diz que, salvo disposto no regimento, a discussão e votação na especialidade cabe a Comissão competente em razão da matéria. Porém, diz também o artigo 163 e o plenário pode deliberar a todo tempo abocar assim a votação na especialidade a requerimento de pelo menos 5 deputados. Tenho neste momento um requerimento, chegou à mesa, que diz o seguinte: Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Nacional, Excelência, nos termos do artigo 133º do Regimento da Assembleia Nacional, nós, os deputados da Baixa Cidade, vimos requerer a Vossa Excelência que a discussão e votação da especialidade do OGE para o ano económico de 2013 sejam feitos no plenário. E a Excelência, os melhores cumprimentos, subscritores: José Viegas, Santiago, Atlândia Costa, Antônio Atilhado Afonso, Guilherme Otaviano, Manuel da Cruz Gonçalo Lima, Manuel Martins Correia. 5 deputados. Eu vou submeter isso à consideração de Vossas Excelências. Os senhores deputados estão a favor que o plenário aboque a si a discussão da especialidade. Por favor, votação. Estão a favor? Podem baixar. Estão contra? Portanto, a discussão do orçamento na especialidade será feita também na posição plenária. Eu proponho a Vossas Excelências, para ganharmos tempo, que essa sessão de discussão na especialidade comece amanhã às 9 horas. Gostaria de saber a vossa avaliação. Neste sentido, ouvido os líderes parlamentares, os presidentes das comissões e os vice-presidentes para a sessão de trabalho do número 1, para a seguir esta sessão. Agradeço a presença das suas excelências, Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Ministro, e declaro encerrada a sessão.